LS Paulo. Alô, galera que acompanha o futebol goiano, em especial para você atleticano, está aí com o coração alegre neste sábado. Afinal, o Atlético está de volta à Série A do Campeonato Brasileiro, de um jeito sofrido e até quase inesperado, né? O Atlético conseguiu este acesso de uma maneira icônica e daquelas peças que o futebol vive pregando na gente, mesmo sem vencer o Sport em casa, né? Mesmo sem cumprir o seu dever inicial, o Atlético conseguiu chegar à Série A do Campeonato Brasileiro e é isso que importa. A partir de agora eu vou fazer uma rápida análise aí do que foi esse jogo contra o Sport e especialmente, né, com foco maior nesta conquista do Atlético. O jogo em si, no primeiro tempo, foi um pouco mais movimentado. O Atlético tomou iniciativa, o Sport sempre marcando ali no seu 4-1 do técnico Guto Ferreira, mas quando descia ao ataque levava muito perigo. O goleiro Maurício Kozlinski fez duas grandes defesas no primeiro tempo e o Sport ainda colocou uma bola na trave com o volante Charles após uma cobrança de escanteio. Já o Atlético não conseguiu levar tanto perigo assim ao gol do goleiro Luan. No segundo tempo, o Atlético, em muitos momentos, administrou esse empate, especialmente enquanto o jogo São Bento e América ainda estava 2-0 para o São Bento. Em muitos momentos você via nitidamente que o Atlético jogava para manter a posse de bola e não correr riscos de tomar o gol, pois esse resultado tiraria o Atlético. Depois, no final, depois que o América fez um gol, o Atlético se lançou um pouco mais e pressionou o Sport, mas sem criar grandes oportunidades. O time pernambucano, mesmo sem contar com alguns de seus principais jogadores, como Hernani, Guilherme, o Yuri, o Sport conseguiu segurar bem o Atlético, um time que tem uma marcação, um setor defensivo muito bom e conseguiu deixar o Atlético distante de seu gol quase o tempo todo. Mas o fato surpreendente mesmo desta rodada foi essa vitória lá do São Bento, né? Pois o Atlético não conseguiu fazer o seu dever de casa, não conseguiu passar pelo Sport, o que a gente já considerava até difícil, mesmo vencendo o Sport, né? A gente imaginava que seria difícil o Atlético conseguir o acesso, por não depender apenas de suas forças, e o futebol quis que mesmo sem ganhar, apenas empatando no estádio Antônio Ascioli contra o time pernambucano, o Atlético conseguiu este acesso. Este foi o terceiro acesso do Atlético para a Série A do Brasileirão. Os outros dois aconteceram em 2009 e em 2016, quando inclusive o time goiano foi o campeão. Entre erros e acertos, eu até acho que por tudo que o Atlético conseguiu construir no primeiro turno e na primeira metade do segundo turno, o Atlético poderia ter sacramentado este acesso sem tanta emoção, né? Poderia ter acontecido de uma maneira mais calma, de uma maneira mais suave, pois o Atlético tinha uma grande vantagem, mas acabou caindo de rendimento, caindo o lado psicológico da equipe nessa reta final e acabou sendo sofrido. Mas o importante é que o Atlético chegou à Série A do Campeonato Brasileiro. Agora, o Atlético entra em uma nova missão, que é se preparar como clube e também o seu elenco para esta competição. Mas isso eu vou gravar em um outro vídeo com um pouco mais de profundidade para a gente analisar, né, pelo menos para eu apresentar aí a minha, a minha opinião sobre qual deve ser o caminho que o Atlético vai seguir a partir de agora, já pensando na próxima temporada. Fato certo é que o técnico Eduardo Barroca não continua no clube. Em entrevista à Rádio Bandeirantes, o presidente do Atlético, Adson Batista, confirmou essa informação. Segundo ele, por motivos pessoais do treinador, já ficou definido que hoje seria o último jogo dele no comando do Atlético. O Eduardo Barroca, que substituiu o Wagner Lopes, né, naquela demissão polêmica, ele comandou o Atlético aí em 9 partidas desta Série B do Campeonato Brasileiro. Deste elenco do Atlético que conseguiu o acesso, eu acho que alguns jogadores têm condição de
seguir para a equipe na próxima temporada, mesmo estando na Série A. Acho que o goleiro Kozlinski pode ser esse jogador, talvez se não titular, um primeiro reserva, mas acho que é um goleiro que, se conseguir melhorar o seu lado psicológico, pois nessa reta final, depois que falhou a primeira vez, o Kozlinski se tornou um goleiro inseguro, pode ficar no Atlético. O Oliveira é um zagueiro que eu acho que tem potencial para jogar uma Série A. O Nicolas talvez seja, até o próprio Jonathan, jogadores que possam compor um elenco de Série A. O Natan, tenho as minhas dúvidas, acho que o André Castro e o Pedro Bambu não seria interessante manterem para essa competição. O Jorginho dá conta jogar uma Série A. O Pedro Raul eu vejo um jogador com potencial para compor um elenco de Série A, talvez não como titular, mas para fazer parte do grupo. E o Mike, para mim, é um jogador que tem totais condições de jogar a Série A. Aliás, o Mike foi, no meu ver, o grande jogador do Atlético na Série B e na temporada. Ele é o artilheiro da equipe no Campeonato Brasileiro, artilheiro da equipe no ano, e um jogador que tem iniciativa, um jogador que tenta as jogadas. Ele foi, para mim, o principal jogador do Atlético nesta conquista do acesso. Este acesso ele acaba apagando alguns erros cometidos pelo Atlético durante a competição, né, pois o objetivo foi atingido. E no fundo é isso que vale, o restante são conversas, né? São opiniões, são variações de um mesmo fato, mas o que vale é você cumprir o seu objetivo. E o objetivo do Atlético era de chegar à Série A. E hoje, neste sábado, o Atlético conquistou a sua vaga na Série A para 2020, então é isso que importa. Eu fiz algumas críticas, algumas decisões do Atlético, fiz algumas críticas ao lado emocional deste atual elenco, mas eram todas críticas cujo objetivo delas era que o clube chegasse nessa condição. E o Atlético chegou à Série A do Campeonato Brasileiro. Se foi sofrido, se não foi, isso faz parte do futebol, né? O futebol é um esporte emocionante justamente por isso, né? Pelas surpresas que prega, pelo complexo, né, de tantas coisas reunidas em torno de um mesmo jogo. Então, o Atlético está de volta à Série A e este é um fato que vale muito ser lembrado. Só passar aqui alguns dados desta campanha do Atlético: 38 jogos. Um fato interessante é que o Atlético empatou quase metade dos jogos da competição que realizou, né? Empatou 17 vezes. Conseguiu 15 vitórias e perdeu 6. O Atlético marcou 44 gols, sofreu 29, saldo de 15 gols. O artilheiro do Atlético na Série B, como eu disse há pouco, foi o Mike com 12 gols, o Pedro Raul fez 8, o Rodrigo Rodrigues 4, o Jorginho 3 e por aí vai. O Atlético teve 15 jogadores fazendo gol na Série B e ainda outros 2 gols contras, né, marcado por jogadores de outras equipes. O goleiro Maurício Kozlinski foi o jogador que mais atuou pelo Atlético nessa competição, com 37 jogos. O Mike e o Pedro Raul participaram de 36, o Nicolas de 35, o Gilvan 33, Moacir 31, Matheus 29, o Jorginho 28, Jonathan 27 e o décimo aí da lista foi o Lucas Oliveira, né? Que na verdade é o Lucas da Cruz Oliveira, o Oliveira com 25 partidas. O Atlético utilizou 28 jogadores durante a competição. O Atlético só teve 2 expulsões, uma do Matheus e outra do Natan. E dentre os treinadores, o Wagner Lopes comandou o Atlético em 28 jogos desta competição, o Eduardo Barroca em 9, e o Eduardo Souza uma vez, né? Ele foi o técnico interino entre a saída do Wagner Lopes e a chegada do Eduardo Souza. Então, basicamente, esse vídeo aqui de hoje é para isso. Comentei esse jogo pela Rádio Bandeirantes, né? Estive ali envolvido em toda aquela atmosfera que cercava este Atlético Esporte. E no mais, eu quero parabenizar a torcida rubro-negra, a diretoria, a comissão técnica e jogadores do Atlético por este feito, recolocar o time goiano na Série A do Campeonato Brasileiro. Um abraço a todos os meus amigos atleticanos, sintam-se abraçados, aquele alô para a galera do
dragãogoiano.com, site companheiro nosso aqui do canal, e que o Atlético consiga fazer no ano que vem uma Série A boa, melhor do que foi aquela de 2017. Lembrando que o futebol goiano vai voltar a ter duas equipes na elite do futebol brasileiro, o Atlético e o Goiás, desde que a competição começou a ser disputada de forma seriada, né? Série A, B, C, depois foi criada a Série B em 1988. Isso aconteceu até hoje apenas uma vez, que foi no ano de 2010, e justamente com as mesmas equipes, né? O Atlético e o Goiás. E agora, em 2020, esmeraldinos e rubro-negros estarão de novo frente a frente pela principal competição do país. Um abraço a todos, uma ótima semana. Para o atleticano nem vai ser tão difícil assim. Até mais.